Singer Karen Carpenter died of cardiac arrest today in a Downey, California hospital. Karen Carpenter was 32. Karen Carpenter era a voz de uma geração. Karen and her brother Richard sang as the Carpenters, and they sold more than 60 million albums. As músicas pop clássicas dos Carpenters arrebataram fãs em todo o mundo. We detected a very slight pulse, weak pulse, in her heart. The pulse was not detectable at that. We called it cardiac arrest, and we're not saying she had a heart attack. Durante anos, rumores diziam que ela possuía um transtorno alimentar. Mas por que Karen Carpenter morreu com apenas 32 anos? Autópsias são usadas para fornecer fatos concretos, não só sobre como alguém morreu, mas também sobre como levou a vida nos dias, horas e minutos anteriores à morte. Autópsia de famosos. Karen Carpenter. O renomado patologista forense Dr. Richard Shepard realiza autópsias de grande repercussão há mais de 25 anos. Sua experiência foi convocada em casos como a morte da princesa Diana, os ataques de 11 de setembro e a investigação do Domingo Sangrento. Este é o grande relatório de 25 páginas feito pelo legista na morte da Karen Carpenter. Aqui nessas páginas, para quem sabe interpretá-las, está praticamente a história da vida dela. Principalmente os eventos dos seus últimos dias e horas. 14 de janeiro de 1983. Karen e seu irmão Richard estão no restaurante Le Saint-Germain em Hollywood com Dennis Heath, um amigo da família. Após uma longa pausa, os Carpenters estão em estúdio novamente, animados com o futuro lançamento de um novo álbum. E, como sempre, estão obcecados com os detalhes. Nos encontramos no Le Saint-Germain. Só eu, o Rich e a Karen, e ela parecia bem feliz. Às vezes ela fazia umas piadas dizendo que o Rich era muito exigente, mas ela também era, queria tudo certo. Os Carpenters estouraram na cena musical no fim dos anos 60. Well, our first contestants tonight come from California State College at Long Beach. They're the Dick Carpenter Trio. Depois, como uma dupla na década seguinte, eles lançaram uma série de hits, incluindo Goodbye to Love, Close to You, Please Mr. Postman e We've Only Just Begun. A voz simples de Karen cativou os Estados Unidos. A voz dela era extraordinária e, bom, muita gente ainda diz que é uma das maiores vozes da música popular. Às vezes ela cantava na limusine quando eu estava com ela. Ela cantava, contava uma história e começava a cantar alguma coisa. E eu fazia... Nossa! E o público americano não se apaixonou somente pela voz de Karen. Ela era uma mulher comum, como uma vizinha. Era bonita, mas não era sensual. Ela era acessível. Foi o que tornou os Carpenters uma banda popular. Se fosse uma mulher de peito grande, usando biquíni para cantar as músicas, a dupla teria um tipo diferente de público. Ela não cantava sobre sexo, cantava sobre amor. Foi essa imagem que todo mundo comprou e foi basicamente o que a levou tão longe na carreira. Mas após uma década de sucesso, as vendas recentes estão em queda brusca. Já faz 8 anos que uma música da dupla chegou ao primeiro lugar. Para Karen e Richard, seria a última chance de recuperar o sucesso. Infelizmente, isso não aconteceria. O relatório de autópsia da Karen Carpenter indica que ela morreu como resultado de complicações da anorexia nervosa. Mas ela tinha 1,72 m de altura e pesava pouco menos de 49 quilos. Isso significa que o IMC dela era 18,5, o que para uma mulher de 32 anos é perfeitamente normal. Levando isso em conta, não faz sentido. Apesar de estar com um peso saudável quando morreu, durante a carreira, Karen foi perseguida por especulações sobre a oscilação de seu peso. Esta é Karen em um show de 1974. Agora, compare com esta imagem do começo dos anos 80. A perda de peso é dramática e óbvia. No mundo do showbiz, houve rumores durante anos de que Karen sofria de anorexia nervosa. A anorexia nervosa é um transtorno psicológico com sinais físicos. O indivíduo acredita que está bem mais gordo do que é de verdade.
E tenta resolver isso fazendo dieta, vomitando, se exercitando em excesso, sobretudo tomando laxante. Nós, infelizmente, vivemos numa época em que era preciso ser super magra. De repente, o corpo de ampulheta virou moda. A Twig surgiu, a Cher surgiu e a Karen levou isso ao extremo. Ela queria ser uma popstar, mas também queria parecer uma popstar. E a visão dela de popstar era ser magra feito um graveto. Infelizmente, ela foi vítima dessa síndrome e não conseguiu mais parar com isso. Apenas uma semana antes de sua morte, Karen está em seu apartamento, no banheiro, investigando um vazamento. A Karen comentou com uma amiga que estava tentando consertar alguma coisa na pia do apartamento. E, enquanto ela estava parada fazendo o conserto, falou que seu coração batia tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Os efeitos da anorexia nervosa podem ser catastróficos. Ou você não está comendo e consumindo nutrientes, ou está comendo, provocando vômito ou tomando laxantes para remover os nutrientes do organismo muito rápido. E seja como for, os efeitos podem ser desidratação, tontura, arritmia cardíaca, e a necropsia indica que houve dano ao coração da Karen. Então, o que a Karen Carpenter fez com o próprio corpo para causar palpitações tão intensas? E o que foi que levou essa estrela aparentemente saudável à morte em menos de uma semana? Em 4 de fevereiro de 1983, a estrela da música, Karen Carpenter, desmaia na casa de seus pais em Downey, na Califórnia. Ao chegar ao hospital comunitário de Downey, ela é declarada morta. O mundo fica em choque com a notícia e se pergunta por que a voz de uma geração foi perdida com apenas 32 anos de idade. Agora, o patologista forense Richard Shepard revela os segredos da autópsia de Karen Carpenter, investigando os rumores de que ela sofria de um transtorno que leva ao emagrecimento, a anorexia nervosa. Podemos ver no relatório da autópsia que ela tinha um cisto em um dos ovários, chamado de cisto de corpo lúteo. Isso indica que ela continuava com o ciclo menstrual. É comum que uma anorexia grave interrompa o ciclo menstrual, e o fato de a Karen continuar menstruando mostra que o estado dela não era grave. Além disso, os pulmões, rins e fígado estavam com o tamanho normal, funcionando bem. Normalmente, até se espera ver mais estrago nos órgãos de alguém que sofre de anorexia nervosa. Somente 3 dias antes de sua morte, Karen e seu irmão Richard se encontram com o produtor Joy Layton para planejar seu retorno musical. Eles pensaram numa turnê de verão e ela falou: tô de volta, eu quero gravar, eu quero viajar e nós queremos voltar. Ela queria o mesmo tipo de exposição que eles tinham no começo dos anos 70. Mas por trás do otimismo, a autópsia revela que Karen guarda um segredo mortal. O corpo dela parecia saudável, mas o relatório toxicológico mostra que tinha traços de um remédio, a emetina, presentes no fígado. A emetina é a substância ativa do xarope de Ipeca. E esse xarope normalmente costuma ser usado no pronto-socorro para fazer as crianças vomitarem quando ingerem algum veneno. O xarope de Ipeca age irritando a mucosa do estômago, fazendo o indivíduo vomitar. Nós sabemos que a emetina pode afetar o coração se tomada frequentemente ou em excesso. Se um anoréxico usa sempre o xarope de Ipeca que contém emetina, é realmente muito perigoso. E casos de morte já foram relatados devido à intoxicação por emetina. Mas os níveis de emetina encontrados no corpo de Karen não eram o suficiente para causar sua morte. A dedução mais significativa da presença de emetina é de que a Karen estava com peso bom e estava aparentemente saudável. Mas psicologicamente ela ainda estava afetada pela anorexia nervosa e ainda tomava um xarope para causar o vômito. Em outras palavras, ela ainda não estava livre dessa doença horrível.
A anorexia nervosa é uma doença frequentemente ligada ao sentimento de baixo autoestima. Mas Karen Carpenter era uma estrela internacional, adorada por milhões, rica e que contava com uma família aparentemente amorosa. Então, como ela sucumbiu a este distúrbio pernicioso? A raiz pode ter sido plantada na infância, em que ela pode ter se sentido menor, ou então ela pode ter sentido que não era boa o bastante. E esse tipo de mensagem pode plantar a semente de um comportamento tardio que leva à anorexia nervosa. A Karen Carpenter foi uma criança rechonchuda. Ela era chamada de gorda pelas outras crianças da vizinhança. Eu me lembro dela contando que se achava gorda quando estava na escola e as pessoas provocavam ela por isso, e eu acho que ela nunca esqueceu. Mas não foi somente o bullying da infância que marcou Karen. A complexa dinâmica da família Carpenter também teve seu papel. O Richard era basicamente o filho preferido. Ele foi colocado no centro das atenções, principalmente pela mãe, e a Karen ficava em segundo plano. Agnes Carpenter adorava tanto o filho que a família se mudou de Connecticut para Los Angeles para promover o talento musical de Richard. And this gentleman right here, this handsome boy, is the leader. He is Dick. He plays the organ. Actually, it's not an organ, is it? Electric piano. And, of course, the young lady on the drums is Karen, his younger sister. Now, Karen used to hear Dick play, and she used to get so filled with rhythm that she'd play on the kitchen chairs and the table. And finally, she decided, well, I better get some drums. She did that and decided to play along with Dick. So that was two of them. And she's been going strong ever since. Incidentally, she's a fine singer, too, you're going to find out. O Richard fazia uma sombra enorme, que nesse caso sempre aumentava, e a Karen se inspirava nele. Desde o tempo em que eles eram crianças, a Karen idolatrava e também venerava o irmão mais velho. Ela pode ter se sentido menor quando era comparada ao irmão. Ela pode ter lutado pela atenção da mãe. E todos esses fatores podem ter moldado a forma como ela se via. Desde o início da carreira dos Carpenters, Karen lidava com duas batalhas internas. Uma com seu peso e outra com sua autoconfiança. A Karen realmente se considerava uma baterista em primeiro lugar e a cantora era um extra. Eu sei que a Karen era naturalmente tímida e que se forçou a se expor. E, por acaso, ela tinha uma das vozes mais bonitas de todos os tempos. Ela tinha uma voz linda, mas estava escondida atrás da bateria. Então, os empresários começaram a falar na necessidade da Karen ficar na frente do grupo. Acho que ela preferia ficar atrás da bateria. Na verdade, ela falou pra mim, eu acho que prefiro ficar atrás da bateria. Podemos ver o começo da perda de controle do que acontecia com ela. Então, ela pode ter pensado, eu tenho controle do quê? Onde posso ser eu mesma? E coisas como restringir a comida e controlar o próprio corpo podem ter sido o vício dela. A raiz do distúrbio de Karen pode ser encontrada em sua infância. Mas para ela e para muitos anoréxicos, um evento específico pode ser o gatilho para a origem desta doença devastadora. 1978. Os Carpenters são estrelas globais. Eles têm 12 canções que figuraram entre as 10 mais tocadas e venderam milhões de álbuns em todo o mundo. Mas por trás do sucesso, Richard, o menino de ouro da família, melhor amigo e herói de Karen, está desmoronando. Assim como a irmã, ele mantém um segredo. Richard também desenvolveu um vício. O Quaalude foi uma droga que era usada para tratar insônia e era conhecida por ser muito viciante. These things were fairly new, and the doctor had prescribed them for my mother. And she said, why don't you try one? As the years went by, I started to take more. So what would happen is I'd take 5 or something like that. And within 15 minutes, I was gone. Hour later, I was up. Really? Take a few more. Hour later, a couple hours later, up. It was no good. Isso virou um grande problema, ao ponto deles não conseguirem ser uma dupla por um bom tempo. Em 1978, os Carpenters estavam tocando no MGM Grand em Las Vegas e, nessa época, o Richard tinha tanto problema com o vício em Quaalude que ele tremia bastante e não conseguia se apresentar
do jeito que costumava fazer antes. Então, em um momento entre os shows, ele chegou a anunciar para a banda que ia sair. Em 10 de janeiro de 1979, Richard, acompanhado por Karen, se internou em uma clínica para dependentes químicos para tratar seu vício. A Karen não era conhecida por tomar boas decisões para a própria saúde, mas no caso do irmão dela, ela resolveu cuidar de tudo e levou o Richard para se tratar contra o vício. Se ela o considerava a fortaleza dela e ele estava desmoronando, isso pode ter sido um espelho na frente dela, refletindo o que ela sentia. Com esse espelho, ela também viu as falhas dela e pode ter começado a sentir um desespero ou um problema emocional. E um mecanismo para lidar com a situação era o caminho da anorexia. Restringir a comida e usar isso como um meio de lidar com a angústia em vez de confrontar os sentimentos. Dava para ver que tinha alguma coisa errada. Eu não sabia que ela sofria, mas sabia que estava muito magra. Eu falava, precisa comer alguma coisa? Ela respondia, tá. Ela estava sumindo diante dos nossos olhos. Todo mundo do showbiz sabia que os Carpenters estavam com problemas, pessoalmente e profissionalmente também. Depois divulgaram que a Karen Carpenter estava usando uma grande quantidade de produtos para dieta. Isso veio à tona em Nova York, quando Karen morou com a amiga Itty Ramone, esposa do lendário produtor musical Phil Ramone. A Itty acabou achando laxantes escondidos em fronhas, nos sapatos da Karen, no closet e até na tigela de frutas. E quando ela confrontou a Karen a respeito, ela ficou furiosa e sentiu que a Itty tinha acabado com a relação das duas, que tinha destruído a confiança dela. Esse tipo de doença controla totalmente a pessoa. Então, o que estiver ao alcance das mãos, o que ela ler ou ouvir falar, que vai restringir o ganho de peso ou acelerar a perda de peso, ela vai fazer. De acordo com amigos, Karen tomava de 80 a 90 Dulcolax por dia. Dulcolax é um laxante. É uma droga que age no intestino e acelera a passagem da comida pelo intestino. Então, ele diminui a absorção da comida e ajuda na perda do peso. O exame de toxicologia não costuma testar laxantes. E é uma droga ou tipo de droga que afeta diretamente o intestino sem entrar na corrente sanguínea. Mas a autópsia mostra que a Karen estava desidratada. E uma das causas da desidratação é purgar o corpo de fluidos e comida. Então, é possível que ela estivesse tomando esses laxantes que não foram detectados quando morreu. A Karen sempre escondeu o fato de que tinha anorexia. Ela ficava mexendo na comida do prato e escondia de todo mundo. Ela nunca admitiu. Era muito difícil falar com a Karen, conversar sobre isso, porque ela não queria admitir que tivesse um problema. Dava para ver que tinha alguma coisa errada, sabe? Se eu saía para comer com ela ou estava junto com ela, de repente eu percebia que ela mexia na comida do prato, mas não comia nada. Mas uma coisa que ela gostava e me confessou era chocolate. Ela adorava chocolate, o que é meio bizarro, porque ela comia isso e não comia mais nada. Lutando diariamente com problemas de imagem corporal, Karen recorreu a outra droga, que aparentemente não tem nada a ver com perda de peso. Além da emetina, outra droga achada no corpo da Karen foi o lorazepam, que também é vendido como Ativan, e é uma droga usada para tratar depressão. E nós sabemos através do relatório da autópsia que a Karen sofria de depressão. A família da Karen não queria necessariamente admitir que ela tivesse um problema emocional ou transtorno psicológico. Felizmente, ela tinha bons amigos. A Frenda e a mãe e o pai da Frenda costumavam cuidar dela. Mas a depressão era muito profunda. Às vezes, a mãe da Frenda
pegava a Karen no colo como um bebê e balançava ela. Às vezes a Frenda dava comida para ela de colher, falando: olha só o aviãozinho, como se faz com um bebê. Foi difícil. E tiveram certeza de sua depressão quando a última coisa que ela queria fazer era música. Mas, de acordo com o Dr. Shepard, o medicamento prescrito para a depressão de Karen e a quantidade de pílulas que ela tomava não faz sentido. O interessante é que, olhando para o relatório, vemos que um médico prescreveu 100 pílulas de Ativan em 10 de janeiro para Karen tomar 3 vezes por dia. Isso significa que ela deve ter tomado 65 pílulas quando morreu, deixando só 25 no frasco. Mas, na verdade, ainda tinha 60 pílulas no frasco, o que significa que ela deixou de tomar 15 pílulas nesse período. É o equivalente a 5 dias sem tomar o antidepressivo. Não tomar Ativan regularmente compromete o efeito dele, e assim é mais provável que a pessoa volte ao estado depressivo. E a Karen, que lutava com um comportamento anoréxico, pode ter ficado muito mais vulnerável aos seus efeitos catastróficos. Às vésperas de seu retorno musical, Karen demonstra entusiasmo. Mas, longe do público, os Carpenters desabam, já que Karen batalha contra a anorexia e Richard se recupera de seu vício em medicamentos controlados. Nós sabemos que a Karen tomou 2 medicamentos alguns dias antes de morrer. Emetina, que seria o xarope de Ipeca para se purgar, e Lorazepam, ou Ativan, como um tratamento antidepressivo. Isso revela muito sobre o estado emocional dela, mas eu não acho que nenhuma dessas drogas causou diretamente a morte dela. O segredo para entender essa morte repentina é a emergência médica dramática, que aconteceu 4 meses e meio antes. O Dr. Richard Shepard está montando o quebra-cabeça dos últimos dias da vida de Karen Carpenter a partir das evidências listadas na autópsia. A autópsia, por natureza, não é um julgamento. É simplesmente uma investigação dos fatos médicos por trás da morte, que nos permite enxergar a situação por trás das manchetes. Karen e Richard Carpenter estão planejando sua volta à música. Faz muitos anos desde que seu último álbum foi lançado e durante esta época, ambos lutaram contra segredos obscuros. Richard batalha contra o vício em remédios para dormir e Karen é atormentada por problemas de peso, depressão e por seus próprios vícios. Juntos, eles quase provocaram um fim dos Carpenters. Setembro de 1982. 4 meses e meio antes de sua morte, o peso de Karen desaba a um nível perigoso. Ela é internada em um hospital para que sua vida seja salva. Quando a Karen morreu, ela tinha ganhado 14 quilos e pesava razoáveis 49 quilos. Mas meses antes, ela foi internada num hospital pesando só 35 quilos. No hospital Lenox Hill, em Nova York, gravemente desidratada e perigosamente abaixo do peso, Karen é submetida a um tratamento intensivo de emergência, numa tentativa de ter seu peso aumentado. Quando a Karen foi internada no hospital, ela foi alimentada por via intravenosa através de um tubo. É um processo conhecido como hiperalimentação. Quando a Karen foi internada no Lenox Hill, ela era um esqueleto desidratado de 35 quilos. Até a gente ver alguém de fato, a nossa ficha não cai. Vê-la viva e muito magra foi um pouco chocante. Ser alimentada por via intravenosa e ser praticamente forçada a ganhar peso para manter a própria vida pode ser um caminho a ser tomado, porque, enfim, a anorexia mata. Mas ao longo de uma semana, o tratamento intensivo começou a tirar Karen da beira da morte. Os parentes e amigos da Karen ficaram felizes em saber que ela ganhou peso, que estava com 45 quilos, que realmente estava aos olhos deles fazendo progresso e isso foi importante para ela. Ela finalmente podia dizer, olha para mim, olha o que eu fiz, eu tô melhorando. Mas para um anoréxico, isso não trata os problemas psicológicos que estão por trás da magreza. E isso pode provocar outro ciclo em que ele queira assumir o controle. Você está fazendo isso comigo e eu vou te combater, porque eu estou determinado a fazer as coisas sozinho. Não me diga o que fazer. É a noite anterior à morte de Karen Carpenter. Após sair do hospital e voltar a Downey, Karen está na casa de seus pais.
Brilhando e com saudáveis 49 quilos, ela sai para jantar com Agnes e Harold. Ela pede a salada de camarão de sempre e, excepcionalmente, pede uma porção extra. Como fica evidente em uma entrevista gravada por Agnes pouco tempo antes da morte de Karen, apesar de sua filha parecer ter recuperado o peso normal, Agnes não fazia ideia de que Karen ainda mantinha um comportamento anoréxico nos dias que antecederam sua morte repentina. A anorexia é uma doença reservada porque o doente passa o tempo todo escondendo o corpo, afinando, esconde das outras pessoas à vista o que está fazendo e faz de tudo para mascarar isso. Ele pode se sentar para jantar com a família, por exemplo, com um prato cheio de comida e usar todo tipo de truque para distrair as pessoas e esconder o que está fazendo, porque o anoréxico é extremamente inteligente para ocultar sua condição. Uma das partes mais estranhas do relatório é a presença de um material no estômago que é descrito como material seco hidratado. Parecido com folhas de chá que estava distendendo o estômago dela, mas não existe evidência de qualquer resíduo significativo da refeição que ela jantou na noite anterior. O que levanta a possibilidade de ela ter vomitado para se livrar da comida e usado folhas para encher o vazio. Ou ela pode ter tomado uma quantidade significativa de laxante para acelerar a passagem pelo intestino. Sexta-feira de madrugada. O sol ainda não nasceu e Karen fala com sua amiga Frenda. Elas devem se encontrar ao meio-dia para ir à manicure, mas Karen se queixa de uma falta de ar. Podemos ver no relatório da autópsia que, tirando pequenas alterações no coração, que só podem ser vistas no microscópio, todos os órgãos vitais estão em bom estado. Como sabemos, por causa da toxicidade do xarope de Ipeca, os músculos do coração da Karen mostraram um afinamento importante, o que é meio incomum, e pode explicar a falta de ar. Mais tarde, Frenda está preocupada e liga para saber de Karen. Então, Agnes vai checá-la. É a última vez que ela verá sua filha viva. São as primeiras horas da manhã de sexta-feira. Karen Carpenter está acordada, mas ainda não se sente bem. Ela vai até a cozinha para fazer café. O fato de ela ter conseguido ir fazer café pela manhã é muito importante, porque indica que uma coisa muito repentina deve ter acontecido com o corpo dela para causar o desmaio e a morte na hora. O que fica evidente é que a mãe de Karen não tem ciência de como sua filha está doente. Agnes acorda naquela manhã e desce para tomar café. Mas fica preocupada quando Karen não atende seu chamado. Karen, o café está pronto. O que está fazendo? Karen? Karen, querida, o que está fazendo? Karen? Harold! Karen, minha querida, o que foi? O relatório da autópsia indica que não houve nenhuma lesão associada à queda, e isso é importante, porque sugere que a Karen caiu aos poucos, em vez de desabar como uma árvore cortada. E isso seria consistente com algum problema cardíaco. Karen! Agnes grita por socorro e tenta reanimar sua filha. A empregada Florrie Nelly chega para ajudar Agnes. Harold, ai meu Deus! Harold, vai logo! Harold Carpenter liga para a emergência. Quando os paramédicos do Corpo de Bombeiros de Downey chegam, Karen está inconsciente, mas eles detectam um pulso fraco. Eles a posicionam no meio do quarto e iniciam a reanimação. We detected a very slight pulse, weak pulse, and in her heart, the pulse was not detectable at that. We called it cardiac arrest, and we're not saying she had a heart attack. Her heart had stopped beating. So we started basic life support systems, which is cardiopulmonary resuscitation. Aflita, Agnes liga para o filho Richard. Ele se levanta de imediato e corre para a casa da mãe. Karen é levada às pressas para o hospital comunitário de Downey. Ela para de respirar e entra em parada cardiorrespiratória total.
A equipe de emergência passa 28 minutos tentando reanimar Karen Carpenter. Mas seus esforços não geram resultado. E Karen Carpenter é declarada morta às 9h51 de 4 de fevereiro de 1983. Eu estava voltando para minha casa em Hollywood e eu ouvi no rádio. Singer Karen Carpenter died of cardiac arrest today in a Downey, California hospital. Karen Carpenter was 32. Sinceramente, eu praticamente saí da estrada, sabia? Naquela noite a gente ia sair para jantar juntos. Eu ia voltar para Los Angeles. Entrei na limusine e estava indo para o aeroporto. Então anunciaram no rádio que a Karen tinha morrido. E eu me lembro de ter caído no assoalho da limusine. Eu me lembro de ouvir e ficar muito triste e chocado, mas de alguma forma eu não fiquei surpreso. Bom, eu não fiquei, não. Mas é claro que ela era uma mulher maravilhosa. Karen and her brother Richard sang as the Carpenters, and they sold more than 60 million albums. A morte repentina, a natureza chocante dela, realmente surpreendeu o mundo. Muita gente da música foi apanhada de surpresa. Foi um choque grande para as pessoas. Foi uma tragédia e não importou muito como eles estavam indo em vendas. Aquilo foi o fim de uma era. Depois disso, os Carpenters não existiriam mais. Eu estava em Los Angeles no funeral dela e foi horrível porque ela era muito jovem e não devia ter ido embora tão cedo. O mundo ficou em choque. As pessoas amavam a Karen Carpenter. Muita gente compareceu ao funeral. Eu diria que umas 1000 pessoas foram até lá para se despedir dela. Quando foi anunciado que a Karen teve uma parada cardíaca, foi muito confuso. Era uma mulher de 32 anos que, para a maior parte do mundo, parecia saudável, já que muita gente não sabia do distúrbio alimentar. Com certeza foi confuso ver alguém dessa idade morrer assim. O patologista realizou um exame abrangente no corpo da Karen Carpenter. E a conclusão não ficou muito clara. Parece que existiam vários e decisivos fatores que contribuíram para a morte dela. Mas houve relatos de que ela estava tomando uma droga que era o equivalente ao suicídio. Em 4 de fevereiro de 1983, a lenda da música Karen Carpenter é encontrada inconsciente em seu quarto por sua mãe Agnes. Apesar das tentativas de reanimá-la, ela é declarada morta no hospital comunitário de Downey às 9h51 da manhã. Ela tinha um talento enorme, gigantesco. Ninguém canta melhor que ela. Nunca cantou e nunca vai cantar. Ela era inacreditável. É uma grande perda para a música. Tirando várias outras coisas, eu acho que ela podia ter produzido coisas incríveis. Mas eu acho que ela era insegura. Ela sempre vai ser uma das melhores vozes da música. Junto com Edith Piaf está a Karen Carpenter. Agora, o patologista forense Richard Shepard tenta descobrir o que a matou. O relatório da autópsia indica que não tinha lesões na Karen que podem ser associadas à queda. E isso é importante porque sugere que a Karen foi caindo aos poucos. No local, um paramédico detectou um pulso fraco, então é claro que o coração não tinha parado de bater totalmente, mas alguma coisa tinha afetado ele gravemente. O relatório mostra que ela tinha um fluido cor-de-rosa espumoso no pulmão, um edema pulmonar que é associado à insuficiência cardíaca aguda. E sabemos pelo exame toxicológico que a Karen estava tomando emetina, uma substância que se toma para vomitar e está presente no xarope de Ipeca. A emetina é um veneno se for tomada com frequência ou em excesso. O efeito da emetina no corpo danifica o músculo cardíaco.
Mas somente a emetina não seria o suficiente para causar a morte. Então, o que acabou tirando a vida de Karen Carpenter? Apenas um ano antes de morrer, Karen, encorajada por seu irmão Richard, decidiu se mudar para Nova York em uma aposta para começar a encarar seus problemas de peso. Ela resolveu procurar a ajuda do renomado psicoterapeuta Stephen Levenkron. Foi assim que, durante sessões confidenciais e muito pessoais, Karen revelaria o mais mortal de seus segredos. Ela também estava tomando outro medicamento que teria um impacto substancial em seu coração. Quando Stephen Levenkron perguntou sobre os remédios que a Karen usava, ele descobriu que ela estava tomando um remédio para tireoide. Karen estava tomando vastas quantidades do medicamento, apesar de ele ser prescrito em doses muito pequenas, sob supervisão médica. Mesmo com anos de experiência em ajudar anoréxicos, Levenkron nunca havia visto alguém abusar desta substância potencialmente perigosa neste nível. A droga se chamava Synthroid. É uma droga que repõe o hormônio da tireoide. Esse hormônio normalmente é produzido pela glândula tireoide no pescoço e controla o metabolismo do corpo. O Synthroid costuma ser prescrito para pessoas que têm hipotireoidismo. Mas não existe sugestão de que a Karen sofria desse problema. Então, o uso de Synthroid sugere que ela estava tentando acelerar o metabolismo para ajudar na perda de peso. Parece que a Karen era totalmente dominada pelo pensamento anoréxico. As pessoas em volta dela podiam dizer, nossa, ela é só pele e osso. Mas para ela, na cabeça dela, ela estava mais gorda do que realmente estava. Então ela fazia qualquer coisa e tomava qualquer remédio para reduzir esse tamanho que ela enxergava. E adotava qualquer comportamento que a levasse para esse caminho. Karen confessou a Levenkron que estava ingerindo 10 vezes mais que a dose recomendada por noite. Isso, potencialmente, elevaria sua frequência cardíaca a assustadoras 150 batidas por minuto. Brincar com remédio para tireoide pode ser muito perigoso. O metabolismo acelerado também aumenta a frequência cardíaca. E o efeito em um coração enfraquecido pode ser catastrófico. Quando o doente ouve que a anorexia mata e é alguém dominado pela doença desse jeito, com a doença no controle, ele pode escutar num nível intelectual, mas no nível psicológico e emocional, ele ainda pode estar num estado de negação. Isso não vai acontecer comigo. Veja, tanto o hormônio da tireoide quanto o hormônio sintético, o Synthroid, são metabolizados pelo corpo com muita rapidez. Então, a ausência da substância no corpo depois da morte não significa que a Karen não estava tomando. Mas um exame toxicológico de rotina provavelmente não teria detectado a presença de Synthroid. Levenkron tomou o medicamento de Karen e ordenou que ela parasse de tomá-lo imediatamente. Mas 9 meses depois, Karen foi hospitalizada e alimentada por via intravenosa, já que seu peso havia despencado. Na anorexia e na inanição, o corpo começa a usar a gordura do corpo para obter a energia de que precisa. Assim que os depósitos de gordura acabam, o corpo começa a metabolizar os órgãos, usando a proteína presente neles, e isso causa danos aos órgãos internos. No caso da Karen, o coração já estava um pouco menor do que seria esperado para alguém da estatura dela. E parece muito provável que o dano causado no coração aconteceu enquanto ela perdia peso até chegar aos 35 quilos, que foi o ponto mais baixo. E o dano no coração, depois que é feito, vai ficar nele para sempre. Com seu coração sentindo os efeitos do coquetel de medicamentos e seu corpo lutando contra a desnutrição, a contagem regressiva da vida de Karen começou. Eu acredito que o motivo pelo qual a Karen Carpenter morreu foi a combinação de elementos da anorexia nervosa. O coração dela encolheu como resultado de uma perda de peso dramática. A emetina afinou a fibra muscular do coração, e o Synthroid superestimulou esse órgão pequeno, porém vital. Por isso, às 9h51 de 4 de fevereiro de 1983, o coração sofreu uma arritmia e parou completamente. Eu acho que a Karen, sem saber, estava fazendo muitas coisas perigosas para o corpo dela. Eu acho que ela não fazia ideia do que essas coisas juntas podiam provocar e que, no fim, iam tirar ela de nós.
Ela era guerreira. Era um soldado. O show tinha que continuar a qualquer custo. Ela se maquiava, colocava o casaco e falava: vamos dar mais uma entrevista. E ela devia ter vomitado 2 minutos antes, eu não faço ideia, mas enfim, ela era assim, era dedicada. Ela era, sei lá, quando estava no palco, ninguém tinha ideia do que ela sofria ou do que estava fazendo, ela só se superava no palco, sempre. É claro que nos anos 80, os tratamentos para anorexia não eram tão desenvolvidos. E eu tenho certeza de que se fosse agora, a Karen teria sobrevivido a essa doença horrível. A anorexia e o tratamento da doença mudaram muito desde então. Nós aprendemos muito mais sobre a condição e o que realmente ajuda a pessoa que luta contra ela. As pessoas tiveram conhecimento da anorexia? E eu acho que já é bastante coisa. Porque quando se reconhece o problema, as pessoas pedem ajuda. Nos anos seguintes à morte da Karen, eu acho que ela foi mais lembrada por ser a cantora que morreu de anorexia do que pela grande contribuição que deu à música. E foi a morte dela que trouxe uma consciência maior sobre a gravidade e os perigos de distúrbios alimentares como anorexia e bulimia. A morte da Karen Carpenter foi um quebra-cabeça complexo. Mas a peça que estava faltando, sem dúvida, foi o hormônio da tireoide sintético, Synthroid. Combinado com a anorexia e com os efeitos toxicológicos do xarope de Ipeca, para mim, ficou claro que o corpo dela, no fim, cedeu. E foi só uma questão de tempo até o inevitável acontecer. Versão brasileira, Vox Mundi.